Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no mundo de alto risco da série Verona Legacy. Pensa numa história moderna que mistura um amor proibido com uma guerra de famílias que se arrasta por gerações. Acredite, a tensão aqui é palpável desde a primeira página. E a história já começa com essa citação que, vamos combinar, não deixa a menor dúvida sobre inspiração, né? Desde o comecinho já fica o aviso, a gente tá entrando numa tragédia. Testemunhando um amor que já nasce com o peso de um conflito que parece inevitável. E que conflito, hein? Em Verona, duas famílias poderosíssimas vivem numa batalha sem trégua pelo poder. É uma rivalidade que não só define a vida deles, mas que simplesmente racha a cidade inteira ao meio. De um lado, a gente tem os Capizola, sabe? A imagem da respeitabilidade. Eles são vistos como pilares da comunidade, honestos, trabalhadores. Do outro lado, bom, aí temos os Marchetti, envoltos em mistério, em perigo, herdeiros de um sindicato do crime super temido. A oposição entre eles não podia ser mais gritante. E essa divisão não é só uma ideia, não. É literal. Existe um rio que corta a cidade, separando o território de cada família. Isso vai muito além de uma briguinha de vizinhos. É uma guerra de verdade, que dividiu a comunidade tanto fisicamente quanto ideologicamente. E é nesse cenário, nesse clima de ódio e divisão, que os herdeiros desses dois impérios estão prestes a se encontrar. E claro, como o destino adora uma boa ironia, o encontro deles vai ser explosivo. Primeiro, conheçam a Ariane Capizola, a princesa, que viveu uma vida super protegida, quase numa bolha. E do outro lado do rio está o Niccolò Marchetti, o príncipe da máfia, que foi criado para ser sombrio, perigoso, o futuro chefe de um império criminoso. Eles são, basicamente, o retrato perfeito de suas famílias. Só que o destino joga eles num território neutro, a Universidade de Montague. Longe de tudo e de todos, eles não são herdeiros, não são inimigos. São só a Ariane e o Nico. E ali, sem fazer a menor ideia de quem o outro é de verdade, nasce uma conexão que é simplesmente inegável. Mas essa conexão, essa pureza toda, está com os dias contados. A verdade sobre o legado de sangue que amarra as famílias deles está prestes a vir à tona. E, a partir daí, nada, absolutamente nada, vai ser como antes. E aí a gente chega na pergunta central, a que move toda a história. Afinal, por que tanto ódio? De onde vem essa rivalidade que envenena todo mundo há gerações? Bom, a resposta está numa rede de traições. Tudo começou com um casamento arranjado, que era para unir as duas famílias. Só que o noivo, Emílio Marchetti, foge com outra mulher. E não era uma mulher qualquer, era a noiva do irmão da sua própria noiva. A noiva abandonada, Josefina, com o coração partido, comete suicídio. E para vingar a irmã, o irmão dela mata o Emílio. A partir daí foi feita uma trégua frágil, que na prática só serviu para cimentar o ódio e dividir a cidade. E só para a gente ter a dimensão do que está em jogo, precisamos entender o que é o domínio. Os Marchetti não são só rivais de negócios. Eles comandam um império do crime, com extorsão, lavagem de dinheiro, tudo. E o Nico, o cara por quem a Ariane está se apaixonando, é o herdeiro de tudo isso. Com a verdade na mesa, o Niccolò se vê numa escolha impossível. De um lado, a lealdade à família, a guerra que ele nasceu para lutar. Do outro, o sentimento que ele tem pela mulher que deveria ser sua maior inimiga. E para piorar, a missão original do Nico, um plano da família dele, era exatamente se aproximar da Ariane para usá-la como uma arma contra os Capizola. O plano dele bate de frente com o que ele sente. E agora ele está preso entre o dever e o coração. Como o próprio Nico diz, a lealdade à família era tudo. É algo que foi martelado na cabeça dele desde pequeno, uma obrigação, um peso que ele sempre teve que carregar. Mas, ao mesmo tempo, ele confessa isso. Lá no fundo, ele sabia que arriscaria tudo por ela. O coração dele está em guerra com a própria cabeça. E essa batalha interna é o grande drama do personagem. Enquanto o sentimento deles fica mais forte, a guerra entre as famílias só piora. A situação vai escalando de um jeito muito rápido, e isso leva a um ponto de virada chocante que vai mudar as regras do jogo para sempre. A sequência de eventos é uma bola de neve. Primeiro, Ariane vai confrontar o pai e descobre um monte de mentiras. Logo em seguida, ela é atacada, e quem a salva? O Nico, claro. Mas ao fazer isso, ele expõe o relacionamento dos dois para todo mundo ver. A resposta do pai dela é imediata e brutal. E essa é a cartada final do pai dela, o movimento cruel. Para punir a filha,
e fechar o negócio, ele a força a ficar noiva do mesmo cara que a atacou. A Ariane vira uma peça no jogo de poder do pai, completamente presa. E a história termina com essa mensagem devastadora enviada para o Nico. A notícia chega como um golpe final e deixa uma pergunta no ar. Num mundo construído em cima de tanto ódio, tanta traição, o amor tem alguma chance de sobreviver? Será que tem?